Zacarias, capítulo 6. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Versículo 15. Em praticamente todas as visões de Zacarias, há uma espécie de ritual inicial em que o profeta levanta os olhos e vê. Os seus olhos eram chamados a desviar-se da perspectiva terrestre e contemplar a celeste. Levantei os olhos e vi. E apesar do contexto profético e da profundidade da mensagem não só para Israel, mas para a humanidade de todas as épocas, o privilégio dado a Zacarias nos é ofertado pelo exercício da fé. O desejo de Deus é que todo o seu povo ouça a sua voz. E para isso não precisamos ser profetas, mas homens e mulheres que, como Zacarias, apreciem levantar os olhos para contemplar as coisas do alto. O apóstolo Paulo reforça este pensamento. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Apesar de ser incerto o significado da oitava visão, ela começa com um detalhe que faz toda a diferença. Os 4 carros saíram dentre 2 montes. E o verso 5 diz que os 4 carros são os 4 ventos do céu que saem de onde estava perante o Senhor de toda a terra, ou seja, eles saíram da morada do Altíssimo. João também teve uma visão parecida acerca de cavalos de cores diferentes e dos 4 ventos que são contidos por 4 anjos. Interessante é que a visão de João dos 4 cavaleiros, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 8, é seguida da visão dos 4 ventos, Apocalipse capítulo 7, versículo 1, indicando uma ligação entre ambas, assim como na visão de Zacarias. A ordem dada de percorrerem a terra culmina na ordem de fazer repousar o Espírito Santo na terra do norte. Recém-chegados de um regime opressor, os remanescentes de Judá encontraram a oposição e a resistência daqueles que tentavam atrapalhar a reconstrução de Jerusalém e do templo. Mas Deus enviou o seu Espírito para trabalhar no coração de Dario, na terra do norte, a não somente autorizar a reconstrução, como também enviar tudo o que fosse necessário para que a obra fosse concluída. Esdras capítulo 6, versículos 1 ao 12. A seguir, o profeta recebeu ordens divinas acerca de alguns do povo. Mesmo sendo desconhecida a genealogia destes 3 personagens, Eudai, Tobias e Jedaías representavam muito mais do que simples cativos judeus, mas o significado de seus nomes indicava a forma como Deus sempre teve o controle sobre o seu povo. Os principais, os úteis e os que têm entendido. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 4, página 1208. Já o nome de Josué é a forma hebraica para o nome Jesus. A coroação do sumo sacerdote Josué é um símbolo do ministério sacerdotal de Cristo e de seu reino eterno. O renovo é o nosso sumo sacerdote, o nosso único mediador diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E também é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Havendo perfeita união entre ambos os ofícios. O ministério aos gentios é descrito como aqueles que estão longe. O Messias veio para unir judeus e gentios num só propósito, o de fazer parte da Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.
1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Olhar para o alto requer a coragem de aceitar as verdades eternas e perseverar com fé em defendê-las, ainda que demande a nossa própria vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. É uma promessa, mas também é um desafio. O desafio de permanecer fiel, mesmo que todos ao seu redor não concordem com a sua fé. Noé aceitou este desafio e foi salvo, ele e a sua casa. Não foi sem razão que Cristo nos alertou de que os dias que antecedem a sua vinda serão como nos dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículo 37. As pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mateus capítulo 24, versículo 38. Isto é, estavam tão envolvidas com as coisas deste mundo que nem perceberam que a porta da arca já havia sido fechada. Amados, é tempo de erguermos os olhos aos céus e clamar por nossa vida. Fugir do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. Jeremias capítulo 51, versículo 6. Deus está prestes a dar a ordem para que os 4 ventos sejam soltos e precisamos hoje estar com os olhos no céu. Mas isto sucederá se diligentemente buscarmos ouvir a voz do Senhor nosso Deus. É uma promessa condicional que depende da sua e da minha decisão. Todo o céu trabalha para que olhemos na direção certa. As coroas serão para os principais aos olhos de Deus, que foram úteis em sua obra de salvação e que entenderam que ainda não chegaram em casa. Pela graça de Deus, decida agora, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, fazer parte do remanescente que olha para o céu com o ardente desejo de para lá subir. Vigiemos e oremos. Bom dia, remanescente rumo ao lar. Rosana Garcia Barros.